Então, eu vou estar fazendo isso, tá? Vou estar seguindo a leitura aqui, e aí eu vou passar só a dinâmica das provas, né, para vocês, porque está tudo escrito aqui direitinho, né? Mas a linguagem escrita, ela é bem cansativa, né? E aí eu já passo, né, o que a demonstração quer dizer de forma dinâmica ali, tá? Então, vamos seguir aqui. Aí na última aula a gente viu o teorema do ângulo externo, né? E aí meu livro já é todo rabiscado mesmo, que basicamente ele diz que esse ângulo externo aqui, eu vou chamar de alfa, ele é sempre maior do que esses dois internos aqui, ó, do que esse lambda e do que esse θ, tá? Do que os internos não adjacentes a ele aqui, ó, né? Esse aqui é o adjacente, tá bom? Então, em qualquer triângulo, o ângulo externo é maior do que esses internos aqui, ó, do que esse e do que esse, tá? E aí isso tem as consequências, né? Aí tem a prova aqui né? Eu cheguei a fazer isso aqui na aula passada, tá? E aí, como a gente não tem o axioma das paralelas, algumas coisas, bem, a gente sabe, na verdade, gente, né, que com o axioma das paralelas, a gente vai conseguir provar que, na verdade, esse ângulo é esse mais esse. Aí, né, claro que ele vai ser, né, maior do que as parcelas, né, do que cada um desses. Mas com a falta do axioma das paralelas, a gente consegue já provar bastante coisa sem o axioma das paralelas, só com essa desigualdade, né, de que esse ângulo externo aqui é maior do que cada interno não adjacente, tá bom? Então, a gente está nessa parte aí. Então, por exemplo, né, na aula passada eu provei para vocês o teorema, né, falei como era a ideia da prova, até eu tinha travado nessa partezinha aqui que dizia que... Bem, a ideia da prova é pegar o ponto médio aqui, né? Traça aqui. Aí traça um segmento, uma semirreta partindo daqui por esse ponto médio, de forma que a gente também escolhe um ponto F nessa semirreta aqui, ó, que essa distância é igual a essa, tá? Né? Então, esses dois tracinhos a gente passa para cá. E aí a gente liga aqui nesse A, né? E aí acaba que esses dois triângulos aqui, ó, eles são congruentes, né? Lado, ângulo e lado. Ó. Lado, ângulo e lado. Né? E aí, sendo congruente, esse ângulo aqui, ó, né, ele passa para cá. Ó, tá? E acaba que esse ângulo todo externo, né, é maior do que esse aqui. Ó, né? Então, a gente prova que esse ângulo todo aqui, ó, tá, é maior do que esse. Tá? Do que o interno não adjacente a ele e oposto, né? Que a gente acaba dizendo que ele está fora da reta dele aqui, ó, né? E aí, se a gente traz esse ângulo para cá, que é o mesmo, né? Cadê aqui, ó? Né? Esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo que esse aqui, tá? E aí a posição dele relativa a esse ângulo C aqui agora, ó, esse camaradinho aqui, ó, é igual a posição desse com relação a esse B. Ó. Então, esse aqui vai ser maior do que esse. Tá? Também, dos dois. Então, ficou isso. Aí aqui a gente provou também, né, essa proposição, né, de que a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor do que 180. Tá bom? Fizemos isso na aula passada. Tá? E aí a consequência disso aqui, ó, é que todo triângulo possui pelo menos dois ângulos internos agudos. Tá, né? Ele não pode ter dois ângulos com maior ou igual a 90 graus, que aí a soma vai passar, né? Ou ser igual a 180. Né? Ele não pode ter dois de 90, por exemplo, porque a soma tem que ser estritamente menor do que 180. Né? E, bem, só para recordar a prova desse aqui, né? A prova é simplesinha, basta a gente fazer uma coisa aqui, né? Digamos que a gente queira provar que esse alfa mais esse beta, isso aqui mais isso é menor do que 180. A gente quer provar que alfa mais beta é menor do que 180. Tá? Aí eu vou colocar um θ aqui. Ó. Tá? A gente sabe que alfa mais beta é menor do que, por exemplo, a gente sabe que esse ângulo externo é maior do que esse interno aqui, ó, não adjacente. Então, se eu troco alfa por θ, aumenta. E é estrito, né? É estrito. O teorema do ângulo externo, exatamente. Então, eu vou trocar o alfa por θ, o mais beta. Isso aqui aumenta.
Só que θ mais beta é 180, tá bom? E aí já aí tá provado, tá bom? Aí uma consequência disso é que todo triângulo possui pelo menos... E aí, bem, a consequência é que a soma de dois... internamente não pode ter dois ângulos... ele tem pelo menos dois agudos, né, menores do que 90. Tá? Ele não pode ter dois de 90, por exemplo. Tá? Então, uma coisa legal aqui é isso aqui, ó, que se a gente tem uma reta... Bem, aí tem a definição de retas paralelas, né, que é a reta aqui que não se intersecta. Então, um corolário ali diz o seguinte: se a gente pega uma reta, inclusive isso aqui é um jeito de construir retas paralelas, tá? Se você pega uma reta e por essa reta você traça duas perpendiculares, né, em pontos diferentes, né, uma R e uma S, se elas são perpendiculares a uma mesma reta, então elas são paralelas. Isso aqui implica que R é paralela a S. Por que isso? Porque se essas retas eventualmente se encontram, tá, num ponto, tá, a gente formaria um triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó, ABC, ó, tá? Triângulo ABC. E aí o que acontece com esse triângulo ABC? Esse ângulo externo de 90 graus seria igual ao um interno não adjacente, ó, e ele tem que ser estritamente maior. Tá? Então, se forma 90 graus, ou o mesmo ângulo, tá? Isso aqui esse corolário, a gente pode evoluir, e aí já fica fixado isso aqui para vocês, tá, gente? Então, se a gente tem, né, uma reta M, é geral, né? E nessa reta M, a gente tem duas retas que formam o mesmo ângulo, né, com a terceira reta. A gente tem uma reta R e uma reta S que formam o mesmo ângulo, tá, com uma certa reta M. Então, essas duas retas, elas precisam ser... elas têm que ser paralelas. Justamente o argumento é o mesmo. Se elas se encontrassem em algum ponto aqui, ó, né, elas formariam um triângulo ABC, né? Então não precisa ser só 90 graus não, tá? ABC, e aí isso aqui contradiz o teorema do ângulo externo, tá? Então, né, que aí esse ângulo externo aqui seria igual ao ângulo externo não adjacente, ele tem que ser estritamente menor. Então isso aqui é um jeito da gente, inclusive na aula de hoje lá para frente a gente vai provar coisas sobre paralelismo, né, que provar propriedades de paralelogramos e tal. E aí a gente vai usar exatamente isso para provar que coisas, né, que dois segmentos são paralelos, né, prove que né, um segmento tal é paralelo a um segmento tal. O que é que a gente faz? A gente prolonga esse segmento, né, para formar as retas lá que eles têm, né? E a gente vai em busca de provar que existe uma terceira reta do qual, né, essas duas formam o mesmo ângulo, tá? E aí, portanto, essas retas são paralelas e aí os segmentos são paralelos, né? Que aí elas, formando o mesmo ângulo, elas não podem se encontrar para formar esse triângulo aqui, que vai contradizer o teorema do ângulo externo. Tá? Então, isso aqui né, o teorema do ângulo externo, ele chega, né, criando para a gente essa grande ferramenta aqui de garantia, né, de construção de retas paralelas, tá bom? E é basicamente os próximos proposições do livro aqui, tá? Que ele, né, o que é que ele faz? É isso aí mesmo, tá bom? Então, a gente já sabe construir retas paralelas, tá bom? E o que é que ele fala aqui? Por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada, tá? Bem, esse aqui é o teorema da perpendicular, né, que é diferente, né? Então, você garantir existência e unicidade de reta perpendicular, a gente consegue sem o axioma das paralelas, tá? Mas lá nas paralelas, a gente não consegue... Inclusive, agora é uma discussão boa, gente, para a gente fazer entre eu até escrevi no meu livro aqui, ó, né?
Porque eu escrevi isso aqui, ó. Eu vou até ir lá na frente, gente, para falar do axioma das paralelas para vocês aqui, ó. O que é que ele diz, né? O axioma das paralelas diz, ó, por um ponto fora de uma reta, M, pode-se traçar uma única, tá? Esse única aqui, ó, tá até errado aqui a palavra. Uma única reta paralela. Então, esse axioma aqui, gente, ele não vem para dizer só a existência, né? Ele está mais relacionado à questão da unicidade da reta paralela, tá? Porque a gente consegue, por um ponto fora de uma reta, M, traçar uma paralela. A gente não consegue garantir a unicidade. Então, a essência do axioma das paralelas é a unicidade. E por que é a unicidade? Porque a existência a gente garante justamente por essa construção aqui, ó, que é essa proposição aqui agora que eu vou estar falando, ó, que por um ponto fora de uma reta passa uma e somente uma reta perpendicular a ela. Então, eu vou fazer essa discussão, depois a gente prova isso aí. Vamos assumir esse resultado, tá? Que está sendo provado sem o axioma das paralelas, que é a gente poder traçar retas perpendiculares. Então, observem comigo como a gente consegue construir retas paralelas, tá? Então, eu vou pegar um ponto, uma reta M. Tem alguém com o microfone ligado aí, hein? Opa, foi eu, desculpa. Nada. Né? Vamos pegar aqui uma reta M. Tá? Vou pegar um ponto fora dessa reta, um ponto A. Então, gente, a gente consegue traçar uma paralela aqui, ó. Como é que a gente faz? Ó? A gente... essa proposição, ela faz menção a um ponto fora de uma reta, mas, na verdade, o ponto ele pode estar sobre a reta, sim. Tá? A gente consegue traçar perpendicular por um ponto, inclusive, pertencendo à reta. Que aí a gente traça... Bem, então, por esse resultado, a gente pegaria uma perpendicular por esse ponto a essa reta, aqui 90 graus, tá? Beleza? E aí, nesse ponto, nessa reta N aqui agora, tá? Então, a gente construiu essa reta N. Nesse ponto, pertencendo a essa reta N, a gente traça uma perpendicular aqui também. Ok? E aí, o que acontece? A gente traçou essa reta, vou chamar de R. Beleza? E aí, o que acontece? Então, a gente conseguiu, por esse ponto fora dessa reta, traçar essa paralela ali, ó. Beleza? Por quê? Porque essas duas retas, elas formam o mesmo ângulo com essa terceira aqui, ó, essa N. E aí elas não podem se encontrar, porque senão, ó, né, esse aqui é um ângulo raso, que teria que ser 90. Senão, esse ângulo externo seria igual ao interno no adjacente. Tá? Então, a gente consegue traçar retas, a existência da reta paralela garantida. O problema é a unicidade. Tá? Então, vamos à proposição aqui. Ó. Tá? Então, aqui então a proposição diz: por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada. Tá? E aí, isso aqui é meio que um problema de construção, né? de regra e compasso, basicamente. Aí eu vou estar falando para vocês como a gente construiria aqui. Ó. Tá? Então, vamos pegar uma reta e um ponto fora dela aqui. Ó. Tá? A gente quer um ponto A. A gente quer construir uma reta formando 90 graus com essa nossa M aqui. Ó. Como é que a gente faz isso? Bem, pega um ponto qualquer aqui, ó, de M, um ponto B. Tá? E aí, o que é que a gente faz agora? A gente olha a reta, né, esses dois pontos definem uma reta. A gente vai olhar essa reta aqui. Ó. Tá bom? Esse segmento aqui, basicamente. Bom, é aquela coisa, se esse ângulo aqui já fosse de 90 graus, acabou. Tá? Né? Se isso aqui é 90 graus, acabou. Se isso aqui não for de 90 graus, vou chamar esse ângulo de θ aqui, ó. O que é que a gente faz aqui, ó? A gente pega esse θ, esse mesmo θ aqui, ó, a gente usa lá o axioma do compasso, né? Do axioma do transferidor, né? Que a gente consegue construir esse mesmo ângulo para cá, ó. A gente, né,
traça uma semi-reta para cá e constrói esse ângulo para cá. Constrói um teto aqui também. Isso é possível. E aí, esse comprimento aqui, ó, a gente pode, a partir desse ponto, nessa semi-reta aqui, ó, nessa semi-reta, escolher um ponto, um certo ponto A', que está à mesma distância de B que o A está. Que basicamente é construir isso aí, ó. Isso é construtível, tá? Né? Tanto esse ângulo aqui a gente constrói, tá? Quanto um ponto que está à distância do B, esse mesmo valor aqui, ó, tá bom? E aí, o que a gente faz agora? A gente, né, olha para a reta determinada por A e por A', tá? E, na verdade, esse ponto aqui é o A', que eu vou chamar. Então, A e A' determinam uma reta, tá? E essa reta intersecta o M aqui num certo ponto C aqui, ó, vou chamar de C. Bom? E aí, bem, o que a gente quer provar é que esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? E esse aqui também, né? Que aí, se esse aqui for, esse aqui vai ser também. Então, esse aqui a gente não sabe ainda que é 90 graus. A questão é que, olha só, esse lado é comum a esses dois triângulos aqui, ó. E esses triângulos, eles são congruentes. Congruentes pela relação, ó, lado, ângulo e lado. Aqui, ó, lado, ângulo e lado. Então, eles compartilham 3 medidas, né? Lado, ângulo e lado. Portanto, eles vão ser congruentes. A gente conclui, então, que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu vou chamar de alfa, é igual a esse aqui, ó, alfa, né? Transferindo, né, todos os ângulos e as medidas de lá para cá, esse segmento aqui é igual ao comprimento, né? Eles são côngulos. E aí, quando esse ângulo vem para cá, né, a gente tem que, na verdade, que 2 alfa tem que dar 180, né? Porque se alfa lá e alfa aqui, e 2 alfa tem que ser igual a 180. Isso implica que alfa é igual a 90 graus. Aí a gente conclui aqui o 90 graus e constrói essa reta perpendicular aí. Beleza? Bem, aí um exercício aqui agora, né, um outro, é você pegar uma reta M e um ponto, né, sobre a reta M aqui, ó, o ponto A sobre a reta, por exemplo. É bem uma construção com régua e compasso, né? É construir uma reta perpendicular a M aqui nesse ponto, né, passando por A. Então, basicamente, você vai pegar para o lado direito um B aqui, ó, né, que esteja a mesma distância do A para cá. É como se, né, se a gente pegasse o compasso, ó, marcou aqui, aí faz uma circunferência aqui, ó, e aí a gente encontra o mesmo ponto, um B' aqui, ó, que está a mesma distância do A. Tá bom? Né? E aí, o que acontece? Se você coloca o compasso aqui, ó, a ponta do compasso aqui, ó, e risca essa circunferência com esse raio aqui centrado aqui, ó, você vai formar uma circunferência aqui assim. Beleza? Se você faz a mesma coisa aqui, concentra aqui e esse raio aqui, ó, você vai traçar uma circunferência aqui assim. Ok? Essas duas circunferências, elas se intersectam aqui, ó. Beleza? E aí, a afirmação de que essa reta aqui, ó, é perpendicular a M. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Então, a questão é que esse... E por que isso aqui é 90 graus? Porque isso aqui mede R, que é o raio, né, que é essa distância toda aqui. Tá? Isso aqui é o raio da circunferência. Essas duas circunferências têm o mesmo raio. Então, isso aqui mede a minha coisa. O que mais que a gente tem? Bem, aqui a gente teria o seguinte, que esse segmento aqui, gente, bem, isso aqui é um triângulo isósceles agora, né? E a gente já provou que, bem, esse aqui é a mediana, né? Ela está vindo aqui no ponto médio, né? Porque eu peguei a mesma distância para cá igual a distância para cá. E a gente viu que a mediana é bissetriz, né? E altura ao mesmo tempo, né? Num triângulo isósceles, tá bom? E aí, então aí a gente alcança aqui esse 90 graus aqui, ó, tá? E aí, por um ponto em cima de uma reta, você consegue traçar uma perpendicular. Beleza? Então,
fica aí essa discussão aí, né, a questão da existência, né, de retas, né, dado uma reta e um ponto fora dela, a gente consegue traçar uma perpendicular. Bem, aqui eu falei só da existência, né, então eu construí a existência, né, dado um ponto fora, a gente construiu, inclusive esse ponto que a gente construiu aqui, esse A', ele é chamado de o simétrico de A em relação a essa reta M, tá? É o reflexo dele, tá? E aí tem até umas propriedades de função aqui, né? Que se você reflete o A para cá e depois reflete de novo, você volta nele, tá? Né? Tem essas propriedades aí. Bem, a unicidade, né? A unicidade, eu vou provar aqui rapidinho. Então, por exemplo, dado uma reta e um ponto fora dela, uma reta M, né, e um ponto A fora dela, por que não existem duas retas que passam por A e são perpendiculares a essa M? Né? Que aí seriam retas distintas, né? Porque esse ponto é diferente desse, porque se esses pontos fossem iguais, né, dois pontos determinam uma única reta. Então, supondo que existem duas retas, né, uma R e uma S, perpendiculares a M, isso iria criar um triângulo, ó, contradizendo o teorema do ângulo externo. Né? Esse externo aqui seria igual ao interno não adjacente. E aí isso aqui não pode ocorrer, então. Tá bom? Então, não pode ter não pode ter duas retas, né, passando por A e perpendiculares a uma terceira. Tá? Então, aí que é exatamente essa construçãozinha que ele faz aqui. Tá? Então, o que mais que a gente consegue provar aqui? Ó? Vamos aqui. Ó. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então seus ângulos opostos não são congruentes e o maior ângulo é oposto ao maior lado. Tá? As minhas anotações antigas aqui. Ó. Então, significa o seguinte, ó, basicamente isso aqui diz, gente, que os lados geram ângulos proporcionais, assim. Tá? Os lados opostos, os ângulos opostos aos lados e vice-versa. Então, um lado grande, né, o maior lado... deixa eu desenhar aqui, é melhor do que falar. Tá? Então, esse resultado, simplesmente, ele quer dizer o seguinte. Se a gente constrói um triângulo, então, os lados, eu vou chamar aqui de ABC, ó. ABC, tá? São os vértices, né, do triângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo A, né? A. Esse cara aqui eu vou chamar de B, que é o ângulo B. Esse cara aqui eu vou chamar de C. Tá bom? Esse lado oposto eu vou chamar de Azinho. Esse lado oposto ao B eu vou chamar de Bzinho. Esse é oposto ao C eu vou chamar de Czinho. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui nesse meu desenho, aparentemente, né, pelo desenho, a gente tem o quê? Que esse lado, né, é maior do que esse. Eu desenhei de forma que A é maior do que C, que é maior em comprimentos, né, de lado, que é maior do que B. A mesma coisa vai acontecer isso, né, com os ângulos opostos. Tá? Então, o A, que é o oposto, as canetas acabando as tintas, deixa eu... Então, o A, né, que é oposto ao maior lado, vai ser também maior do que o oposto ao lado intermediário, que vai ser maior do que o oposto ao lado, né, oposto aqui ao ângulo oposto ao lado. Então, as medidas dos lados, né, tipo assim, esse lado aqui, assim, ele vai abrir o maior ângulo, né, o maior lado vai abrir aqui o maior ângulo. Tá bom, no triângulo. Então, é basicamente esse... E vice-versa, tá? Então, por exemplo, se um ângulo é provar... Bem, se a gente prova isso aqui, o outro é análogo, né? A prova. Então, são duas vias. É provar que se um lado é maior do que o outro, o ângulo oposto é maior do que o outro também. Tá? É basicamente isso. E vice-versa, né? Se a gente tem dois ângulos, né, um maior do que o outro, então, o lado oposto a esse ângulo vai ser maior do que o ângulo que é oposto, o lado que é oposto a esse ângulo aqui. Então, é basicamente assim, provar que se C é menor do que A, né, em termos de medida de lado, isso é equivalente a provar que
o ângulo oposto ao lado que mede Czinho vai ser menor do que o ângulo oposto, isso é equivalente, tá? Ou seja, a ordem dos lados, ela passa, né, para a ordem dos ângulos opostos. Isso aqui a gente vai usar bastante, né, para frente também, tá bom? Bem, como é que prova isso? Eu vou dar uma prova seguinte, já olhando ali meu rascunho. Então, vamos aqui, gente. Vamos pegar, eu vou pegar um triângulo aqui, ó. Tá? Então, vamos pegar esse lado aqui. Eu já vou assumir que esse lado A aqui, ó, ele é maior do que esse lado B aqui, por exemplo. Né? De que esse lado é maior do que esse, tá? A figura já diz isso, mais ou menos. O nosso objetivo é provar que esse ângulo alfa, tá, é maior do que esse beta aqui, ó. Tá? Então, a gente quer passar. Então, a nossa hipótese aqui, ó, é de que A é maior do que B, né? A nossa tese, né, aqui é que alfa é maior do que beta, né? Que é o ângulo oposto a A, ele vai ser maior do que o oposto aqui. Então, pela nossa hipótese, gente, né, de que esse comprimento é maior do que esse, então eu posso, a partir desse ponto aqui, por exemplo, ó, escolher aí eu vou botar um tracinho aqui, ó. Eu posso chegar aqui, ó, escolher um ponto dentro desse segmento, né, que a distância dele para esse vértice aqui, ó, vai ser essa mesma distância aqui, ó. No fundo é pegar isso aqui e trazer para cá, assim, né, como se fosse um compasso aqui, eu trago para cá, já que esse segmento cabe dentro desse. Então, a gente consegue um ponto aqui, ó, que esse comprimento é igual a esse aqui, ó. Tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Então, a gente construiu esse ponto, e aí eu vou traçar essa semi-reta aqui, ó. Né? Então, o que acontece? Essa semi-reta vai dividir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esses dois pares de semi-reta aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui todo aqui, ó. Por quê? Porque ela intersecta esse segmento aqui, ó, né? Que é a definição de um ângulo, né? Uma semi-reta dividir um ângulo. Então, bem, lembrando que ângulo aqui é par de semi-retas, né? Então, essa terceira semi-reta aqui, ó, divide esse ângulo aqui, que são essas duas aqui, ó. Tá bom? Então, se divide, gente, então esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo, que é o nosso alfa, é maior do que esse aqui, ó, que eu vou pintar aqui o vermelhinho com tracinho. Tá bom? Que eu vou chamar de θ, só esse pedaço aqui, ó. Só que esse triângulo aqui, ele é isósceles, ó, né? Esse comprimento é igual a esse. Então, esse θ, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, ó. Então, esse θ daqui vem para cá. E aí, acabou-se, ó. Porque esse θ agora, ele é ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Né? Então, a gente tem aqui, ó, que alfa é maior do que θ, por causa que essa semi-reta divide o ângulo alfa, tá? E, por sua vez, pelo teorema do ângulo externo, esse θ é maior do que esse interno no adjacente, ó. O θ é maior do que beta, aqui, teorema do ângulo externo aqui, ó, tá bom? E aí, morreu o problema. Beleza? Então, o alfa é maior do que beta, como a gente queria. E aí, vale a recíproca também. Tá? A recíproca que... vamos provar que é a recíproca. Eu só vou dobrar esses papéis para aproveitar o papel. A recíproca é o quê? É a desigualdade de ângulos passar para segmento. Tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar esse ângulo alfa e supor que esse ângulo é maior do que esse beta aqui, ó. Tá? Então, a nossa hipótese aqui mudou agora. A hipótese de que o ângulo alfa é maior do que beta. Aí, oposto a esse beta, eu vou botar um Bzinho, oposto a esse alfa, eu vou colocar um Azinho. Tá bom? Agora, a nossa tese aqui, ó, é que o A é maior do que o B. Então, eu quero sair, a partir dos ângulos, provar a desigualdade entre os lados opostos. Tá? E como é que a gente conclui isso aí? Ó? Eu vou usar o resultado anterior, né? Que a gente já sabe que a desigualdade dos lados implica na desigualdade dos ângulos opostos. Tá? Então, o que acontece, gente? A relação entre Azinho e Bzinho,
são essas aqui, ó. O A é menor do que o B, o A é igual a B, ou o A é maior do que B. Tá? São as três possibilidades. Isso aqui já é a prova, tá? É a prova. E aí, o que acontece? A gente quer provar que A é maior do que B. Então, eu quero cancelar essa possibilidade e quero cancelar essa. Por que isso aqui não pode ocorrer, o A ser igual a B? Porque se esse comprimento fosse igual a esse triângulo seria isósceles, e aí os ângulos da base seriam iguais. Né? E isso contradiz a nossa hipótese. Tá? Porque, na verdade, o alfa é maior do que beta. Né? Eles não são iguais, esses ângulos aqui. Ó. Então, isso aqui está eliminado. Por que o A não pode ser menor do que B? Porque se o A for menor do que B, pelo que a gente já provou, né, o ângulo oposto a ele, que é o alfa, deveria ser menor do que o ângulo oposto a esse cara aqui, que é o beta. Né? E isso não ocorre. Né? Contradiz de novo a nossa hipótese. Então, isso aqui não ocorre. Então, só resta para a gente essa possibilidade. Tá bom? Então, e aí a prova fica encerrada. Tá bom? Então fica, né, concretizado aí, ó, a proposição 5.9 também. Então, eu acabei de provar isso aqui para vocês. Tá? Basicamente, ela diz isso, que a desigualdade dos ângulos, tá, passa para os lados, tá, para o lado oposto. Tá? Então, vamos guardando aí os resultados aí para a gente ir usando depois. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é legal, tá? Finalmente chegamos à desigualdade triangular, que é o seguinte, ó, em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é maior do que o comprimento do terceiro, que é o que a gente chama de desigualdade triangular, tá? Né? Basicamente, ele diz, se você sai de um vértice de um triângulo em direção ao outro, passando, né, usar esse rascunho aqui, ó, basicamente, né, se você tem um triângulo, se você sai daqui para chegar aqui, ó, é como se fosse aquela ideia de que o menor caminho entre dois pontos é um segmento. Então, se você passar pelo outro vértice do triângulo, a distância só aumenta. Né? Não, esse comprimento mais esse vai ser estritamente maior do que esse aqui. Ó. E é maior estrito mesmo, tá? Num triângulo. Tá? E a única possibilidade de igualdade é quando esse ponto, esses três pontos são colineares, tá? E eu vou chamar de A o início, e você quer chegar aqui no B no final. A única possibilidade de AC mais CB ser esse comprimento é esse ponto, está exatamente aqui, ó, dentro do segmento AB. Então, essa igualdade, né, de AC mais CB ser igual a AB, a possibilidade é só essa daqui, ó. É equivalente que o C tem que pertencer ao segmento AB. Tá bom? Então, é isso aí. Eu vou estar dando a ideia aqui da prova, então, vamos aqui. Ó. Tá? Então, vou pegar aqui um triângulo. Tá? Então, vamos provar aqui. Deixa eu dar nome aqui a esses lados. Eu vou chamar esse cara de A, um tracinho. Esse aqui de B, 2 tracinhos. E esse aqui de C, 3 tracinhos. Tá? A gente quer provar, ó. A gente quer provar que A mais B é maior do que C. Tá? Essa aqui é a nossa tese. Tá? Nossa tese. Como é que a gente faz isso? Eu vou prolongar essa reta para cá, ó. Tá? Vou prolongar e vou pegar esse segmento e trazer ele para cá com um compasso. Assim. Né? Então, isso, na verdade, seria o quê? Ó? A partir desse vértice, né? A partir desse ponto nessa reta, tem duas semirretas. Né? Essa daqui e tem a oposta aqui. Ó. Nessa semirreta, que não contém esse vértice aqui, ó, a gente toma um ponto né, que esteja a essa distância, né, desse vértice, esse comprimento aqui. Ó. A gente viu o teorema, o axioma da régua lá, a gente consegue isso. Né? Então, eu consigo construir esse ponto que essa distância é igual a essa daqui. Ó. Tá bom? Então, eu trouxe isso aqui para cá. Beleza?
E então vou trazer o Bzinho para cá, ó. Essa é a nossa construção. Agora eu vou unir, tá, esses dois pontos aqui, ó, e olhar para esse triângulo grandão aí, ó. Tá? Esse triângulo grandalhão aqui, ó. Tá? Então, olha só, gente, se vocês notarem, a gente construiu um segmento que mede A mais B, ó, né? Esse comprimento aqui, ó, é A mais B. A gente quer provar que A mais B é maior do que C. Então, a gente quer provar que nesse triângulo grandão aqui, ó, a gente quer provar que esse comprimento todo, esse lado, é maior do que esse. E a gente quer provar que isso aqui, ó, isso aqui é um lado do triângulo, é maior que esse outro lado. Eu vou chamar esse cara aqui de alisão, né? Vamos chamar de alisão esse lado todo aqui, ó. Então, a gente quer provar que a alisão é maior do que C. E em vez de provar em termos de comprimento, a gente vai provar em termos de ângulo. Então, no fundo, é provar que esse ângulo aqui, ó, é o que a gente quer, né? Que é oposto ao lado maior, de que esse ângulo é maior, que eu vou chamar ele de alfa, né? Esse grandalhãozão aqui, é maior do que esse aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de beta, que é o que está oposto ao Czinho. Bom, então, se a gente prova que alfa é maior do que beta, a gente provou que esse comprimento aqui é maior do que esse. Então, eu transferi o problema para os lados, né? Eu peguei o ângulo que é oposto ao lado A mais B, vamos denotar assim, ó, né? Se a gente prova que esse ângulo é maior do que o ângulo oposto ao C, que é esse beta aqui, acabou-se. Tá? Então, vamos lá se concentrar nos ângulos. Tá bom? Então, aí acabou-se, né, gente? Aqui que é o seguinte, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles, né? Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse beta aqui, ele vem para cá, ó. Então, o beta está bem aqui, ó. Então, o beta, ele compõe o alfa, na verdade. E aí, o alfa é maior do que beta. Tá? Até porque, o que acontece? Olha, essa semirreta aqui, ó, obrigatoriamente, ó, ela nasce dividindo esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó, né? Essa semirreta divide esse ângulo aqui, ó, esse par de semirretas aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ela intersecta esse segmento aqui, ó. É a definição de dividir e intersectar. Então, esse ângulo aqui, ele compõe esse maior aqui, ó. Então, alfa é maior do que esse beta aqui, que por sua vez o beta está aqui, ó. Aí acabou, era o que a gente queria. Esse cara aqui é o nosso alfa e esse cara aqui é o nosso beta. Tá bom? E está encerrada aí essa prova. E, bem, tem uma parte aqui que... Bem, faltou então isso aqui, né? Provar que a igualdade só ocorre quando esse ponto está aqui dentro. Então, bem, se esses três pontos não são colineares, não tem chance de ocorrer a igualdade. Tá? A gente já viu que é maior, né? Então, a única possibilidade de igualdade é quando ele pertence à reta. E aí é conta mesmo lá de números, né? A gente trabalhar com as coordenadas desses pontos. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, né? Então, vamos pegar os três pontos aqui, ó, ABC, ó. ABC, né? A gente quer... Bem, esse ponto tem a coordenada Azinho, esse cara tem a coordenada Bzinho. Bem, esses valores aqui não são mais aqueles lá, tá? Não são mais esses aqui, não. A, B, eu estou usando agora para outras coisas. Ou seja, a única possibilidade de igualdade daquelas distâncias ali, ó, são os pontos serem colineares. Aí, se eles são colineares, você troca os pontos pelas coordenadas deles e vai ver o seguinte, de que, bem, a gente quer ver que essa identidade aqui, ó, AC mais CB, quando vai ser igual a B, né? Então, a distância do A para o B, ó, AB a gente sabe que é o módulo de A menos B, por exemplo. Tá? E aí, isso aqui é coisa de números, né? É coisa de números. Que, se eu escrevo assim, ó, eu vou somar C ali dentro e tirar C, ó. Tá? E ficar menos B aqui de novo. Isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Eu não fiz nada, né? Aliás, é até melhor fazer assim, ó. Escrever A menos B como sendo... Aqui dentro eu vou tirar C e vou colocar C ali dentro.
menos B, né? Então, aqui é um zero, né? Eu troquei 6 por meia dúzia. E tem uma desigualdade triangular que é propriedade de números mesmo, né? De que esse módulo é sempre menor ou igual que isso aqui, ó, de que A menos C mais C menos B, né? Você pode quebrar aqui no meio, vai ser menor ou igual. Isso é uma coisa que vale. Então, a desigualdade, né, ela acaba sendo verdadeira, né? Isso aqui exatamente. Bem, isso aqui é o AB, isso aqui é o AC mais CB, ó, né? Por definição, não. Por definição não, né? Como as coordenadas são inseridas, né, de forma que o módulo da diferença dá o comprimento do segmento. Então, na reta também vale a desigualdade triangular. E é na reta a única possibilidade de igualdade. Então, quando é que A menos B é igual a A menos C mais C menos B, tá? Então, isso aqui ocorre se somente se o C estiver entre A e B. Isso aqui eu deixo como exercício para vocês, que é justamente é coisa de número, tá? Isso aqui é mexer com os números reais, né? Supor que vale isso aqui e provar que a única possibilidade é o C estar entre A e B, e aí, na verdade, a dica que eu dou é você eliminar essas possibilidades aqui, ó, de que se A for menor do que B, menor do que C, e eliminar isso aqui, ó, o C, A menor que B e menor do que C, tá? Você elimina essas duas coisas aqui, né? E em todo caso aqui, gente, vocês também já podem supor, né, uma hipótese geral de que A é menor do que B. A prova de que o A é maior do que B é análoga. Então, você assume isso, tá? Em geral, e depois, isso para tudo, né? Por si, somente se, tanto a ida quanto a volta, você assume que A é menor do que B. O caso A maior que B é análogo. E aí você elimina esses casos aqui, ó, que aqui o A é menor do que B, mas o C é maior, né? Ou, aliás, é o mesmo, né? Botar o C aqui antes de todo mundo, né? O C está aqui, é menor do que A ou maior do que B. Você elimina isso aqui, e aí você vai concluir que a única possibilidade é ele estar entre os dois, tá? E vice-versa. Então, exercício aí para vocês. E aí, portanto, né, fica provado aí esse teoreminha aqui, ó, tá? Que é a desigualdade triangular, tá? Que é um resultado bem, né? O que é que fala essa proposição aqui, ó? Bem, essa proposição ela diz assim: sejam A, B e C três números positivos, né? Suponha que o número, bem, é aquela coisa, né? Se você pega um número que é menor do que a soma de outros dois e maior do que o módulo da diferença, então existe um triângulo com os lados ABC. Tá? Então, é uma hipótese suficiente, né, para você garantir, porque a gente viu que o lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois, né? Se ele for maior do que... Bem, aí é aquela coisa... se eu pego um número que é menor do que a soma de outros dois, a gente consegue construir um triângulo, isso aqui é suficiente, né? Essa parte aqui é suficiente para garantir que... A gente sabe que isso aqui num triângulo ocorre, né? Mas se a gente pega dois números que é menor do que a soma de outros dois, a gente consegue construir um triângulo? A questão é que não. Tá? Ele também tem que ser maior do que a diferença, o módulo da diferença. E se você pegar o maior menos o menor, você pode até eliminar o módulo aqui. Como a gente não sabe quem é maior do que quem, a gente coloca o módulo aqui, ó, tá? A questão é que isso aqui não é suficiente, eu vou estar mostrando para vocês. E se a gente tem um que é menor do que a soma e maior do que a diferença, aí a gente consegue construir o triângulo. É uma ideia muito simples, tá? E a simplicidade é isso aqui, ó. A gente mexer com circunferências, tá? Simplesmente garantir que duas circunferências se, né, interseguem. Então, pega um comprimento, um segmento que mede C, ó. C, tá? E aqui, aí eu estou assumindo que C é menor do que A mais B e maior do que o módulo de A menos B, tá? Então, a gente consegue construir um triângulo
com lados A, B e C. Então, a gente pega um segmento que mede, né, tem um comprimento C. Tá? Aqui, né, eu coloco um compasso aqui, ó, e abro uma circunferência que mede A. Tá? Aqui mede A. E aqui eu coloco uma que mede B. Tá? Né, com aqui raio A e aqui uma com raio B. Né? Aqui raio B. O que a gente tem que garantir, gente, é que essas circunferências se intersectam. Tá? Se intersectam em pelo menos em 2 pontos. Tá? Em mais de um ponto. Tá? Porque aí a gente tem teria um triângulo mesmo. Né? E aí a gente formaria aqui um triângulo. Tá? Se elas se intersectam. Bem, 2 circunferências não vão se intersectar. Existem 2 formas só de 2 circunferências não se intersectarem. Tá? Que é tá uma dentro da outra. Aqui assim, ó, essa daqui. Tá? Uma dentro da outra. Né? Não necessariamente, né, concêntricas, né? Você ter uma aqui e ter outra aqui assim, ó. Tá? Essa possibilidade. E a outra, elas estarem, né, uma aqui e outra aqui assim. Tá bom? São essas 2 possibilidades, né, de 2 circunferências não se intersectarem. Qual seria essa situação aqui? Ó? Essa situação aqui, gente, é exatamente aqui. Ó. Isso aqui mede C. Né? Aqui é o nosso C. Ó. Isso aqui ocorre, né? Elas não se intersectam. Ou elas poderiam até se tangenciar aqui. Ó. Tá? Então, essa situação aqui, ó, essa aqui, ó, de estar fora, ou essa daqui de tangenciar, é quando esse comprimento, né, a distância entre os centros delas é maior do que a soma dos raios. Ó, né? Então, esse comprimento, que é o nosso C, ele é maior ou igual, né, porque elas se tocariam, se tangenciariam aqui. Ó, tá? Então, quando o C é maior ou igual que A mais B, que é o raio dessa daqui é A, né, e o raio dessa daqui é B, tá? Quando o C é maior ou igual do que A mais B, que é esses 2 raios aqui, ó, essas circunferências, elas ou não se intersectam, ou elas se tangenciam. Beleza? E elas estão em semiplanos diferentes e tal, né? Que é uma exterior à outra, né? O centro de uma está fora do centro da outra, tá bom? E aí não tem triângulo, tá? É a situação. E a gente sabe que isso aqui não ocorre, ó, porque o C é menor do que o A mais B. Mas isso não é suficiente para essas circunferências se intersectarem, tá? Porque esse raio aqui também, ó, a distância dos centros, ela não pode ser tão grande, né? A distância do centro não pode ser tão grande que as circunferências não se intersectam, e também não pode ser tão pequeno, tá? O lado de um triângulo, que é né, a distância entre os centros de 2 circunferências. Porque se for muito pequeno, né, o zero, por exemplo, elas não vão se intersectar, né, ou vão coincidir, né? Mas aí, se a gente supõe... Bem, se coincide, não tem triângulo, né? De certa forma, tá bom? Então, o que acontece? A gente quer proibir essa situação aqui, ó, também, ó. E essa situação aqui, ó, ela é exatamente... ela ocorre quando a distância entre os centros é menor ou igual que o módulo da diferença, a diferença entre os raios. Tá? Então, seria essa situação aqui, ó. Então, eu vou desenhar uma circunferênciazinha aqui, ó, dentro de uma grandona aqui. Por que isso aqui está acontecendo, gente? Isso aqui está acontecendo justamente porque eu vou pegar aqui, esse aqui é o nosso C, ó, é o nosso centro. Tá? Então, C é esse comprimento preto aqui, ó. Tá bom? Vou botar aqui então, temos o C aqui, esse cara é o nosso Czinho aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Esse camaradinho aqui é o nosso A. Esse aqui é o nosso A.
Tá? E esse aqui verde, né, que é tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, opa, não tá. Isso aqui é o nosso, vamos dizer que é o nosso B, ó. Beleza? Então, o que que acontece aqui, ó? Isso está acontecendo aqui, o que eu quero justificar aqui, que esse fenômeno ocorreu porque esse C aí, ó, ele é menor do que a diferença, né? No caso aqui eu vou colocar do que B menos A, tá? Ele não é menor do que a diferença aqui, ó. Então, o que seria aqui então, a gente teria aqui, ó, eu vou colocar o disco pequenininho dentro do grande, tá? O disco pequeno, ele vai estar dentro do grande quando acontecer isso aqui, ó. Deixa eu fazer por partes. Vou pegar aqui vou pegar que aqui seria 2A, né? Essa distância aqui para cá, 2A, eu quero desenhar um disco inteiro aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar aqui o B, tá? Vou pegar o B, eu vou andar A para trás aqui, ó. Vou pegar esse B aqui, eu vou diminuir esse A aqui. Então, vou pegar um A vermelho aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, ó, o nosso Azinho. Acho que assim vai ficar melhor a explicação, tá? E aí eu vou pegar bem, então, esse trecho aqui, ó, eu construí esse trecho sendo isso aqui é o B menos A, ó. O B menos A, tá bom? E aqui já tem uma circunferência aqui de raio B, tá? Agora, eu vou traçar essa circunferência aqui, ó, tá? Que é o seguinte, se dentro dessa circunferência eu pego qualquer ponto, né? Qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto, e, né, isso aqui bem, então essa distância daqui, ó, desse ponto a esse centro, que eu vou chamar de C, esse C, se está dentro dessa circunferência, ele está nascendo menor. A gente pode pegar esse ponto até nessa borda aqui, ó, nessa circunferência, menor ou igual a B menos A. Bom, B menos A. Né? Agora, pensem comigo. Nesse ponto aqui, gente, se a gente traçar uma circunferência agora de raio A, no pior das hipóteses, aliás, no melhor das hipóteses, ele está aqui em cima dessa circunferência. Essa região toda aqui, você pode escolher qualquer ponto aqui dentro, né? Olhar esse segmento aqui, chamar de C, isso aqui já mede B. Se você, nesse centro aqui, ó, você traça uma circunferência de raio A, justamente, e isso está acontecendo, ó, né? A gente vai conseguir colocar a bolinha dentro da bolona justamente por causa disso aqui, ó, por causa desse fenômeno. Porque se isso aqui ocorre, se aqui a gente traça uma circunferência de raio A agora, que é esse comprimento aqui, ó, no melhor das hipóteses, né, essa circunferência vai tocar essa azul aqui, a maior. Tá? Né? Se a gente traça uma de raio A aqui, ó, né? Então, ela vai ficar presa dentro da maior aqui, da grandona. Tá? Então, e se você diminui mais ainda esse C, né, a bolinha de raio A aqui só vai, né, ir mais para o interior aqui dessa grandona. Tá bom? E se o C for zero, né, elas vão ser concêntricas aí, que não vai tocar mesmo. E nesse caso aqui eu estou supondo que o A é menor do que B, tá? Beleza? Então, essa situação aqui realmente faz com que as duas circunferências, né, centradas nesse ponto, uma de raio A, e aí você toma uma distância C desse centro e traça uma circunferência de raio A dentro de uma de raio B, você, né, a uma distância do centro dela,
uma distância C menor do que a diferença, né, se você traça uma circunferência de raio A aqui, ó, esse disco aqui, essa circunferência aqui, vai estar inteiramente contida no interior dessa outra aqui. Ó. Tá bom? Essa é a ideia. Tá bom? Então, isso aqui são os modos da circunferência, dessas circunferências não se intersectarem. Quando você elimina essa possibilidade aqui, ó, né, e essa outra aqui, ó, aí as circunferências se intersectam. E aí, se elas se intersectam, você, inclusive tem 2 pontos de interseção, né, você traça, né, você pega, bem, chama o centro de uma de A, o centro da outra de B, uma das interseções aqui ó, você chama de C, tá? Que vai ser interseção sem tangenciar, tá? Então esses pontos aqui, ó, esses 3 pontos, eles não são colineares, e aí a gente tem um triângulo, tá? Um triângulo que mede raio de uma, raio da outra e a distância entre os centros, vai ficar ABC. Beleza? Então, é aí essa proposiçãozinha aí. E aí, bem, aí que acontece uma coisa super interessante, ó. Vou fazer um comentário disso aqui, que isso aqui é antigo até, Arquimedes já sabia dessa propriedade aqui, tá? Que é o seguinte, gente, deixa eu estar falando aqui até da sinuca, né, o negócio do bilhar lá, que dado... É o melhor trajeto, né? Imagina que você tem um ponto A aqui, ó. Ponto A, e você tem um ponto B aqui, ó. B, tá bom? A pergunta uma pessoa tem que sair do ponto A, né, para o ponto B, encostar na... Imagina que isso aqui é um muro, né? Ele tem que vir aqui, né? Botar a mão no muro e ir em direção ao B. E fazer o menor caminho possível, tá? Então, ela pode vir aqui... Então, de alguma forma, ela tem que escolher um ponto aqui, ó, um P, né? Que ponto ela escolheria aqui, ó, para ir de A para o P, depois do P para o B, aqui um P1, ó. Aí ela fala, então eu vou aqui no P2, o P2 aqui, ó. Então, tem uma infinidade de pontos aqui, né? Para o P3, tá bom? Né? Só que existe um ponto especial aqui, gente, nessa reta, que é esse trajeto aqui é o menor possível, tá? É o menor possível. Inclusive, a luz, ela faz esse caminho, tá? Para um raio de luz sair de A, chegar em B, refletir, né, se isso aqui fosse um espelho, a luz escolheria exatamente esse ponto aí, especial, tá? E por que isso, né? Bem, e que P seria esse aqui, ó? Bem, a forma de encontrar esse P é a seguinte, ó. Você pega o A, pega o ponto B aqui, ó, seu ponto B, tá? Você reflete o B com relação a essa reta, a gente já sabe refletir, né? Fizemos aquela construção, que é escolher um ponto na reta, traçar essa reta aqui, abrir um ângulo, vir para cá, com a mesma distância, os ângulos são congruentes e tal. Aí tem uma perpendicular aqui, enfim. A gente consegue um ponto aqui, ó, existe um ponto B', tá? Nesse outro semiplano determinado por essa reta R, né, que essa reta aqui é perpendicular, né, a essa daqui, e essa distância é igual a essa. Isso é que significa refletir o ponto aqui. Ó. Então, o B ele tem um reflexo dele em relação a essa reta R. Esse B' com esse A determina uma única reta aqui, ó, tá? O B'. Tá? E aí, como esse segmento B' intersecta a reta R, tá? Então significa que B e B' estão em semiplanos opostos, tá? Só que aí o que acontece? O A e o B eles estão no mesmo semiplano da reta R. Então, como B e B', então A está no semiplano de B, B está no semiplano oposto de B', portanto B' está no semiplano oposto de A, e aí o segmento AB' tem que intersectar a reta R, intersecta no ponto P. Tá? Esse aqui é o tal ponto, gente. Tá? Esse é o ponto aqui que a gente constrói. Tá? E por que esse ponto aqui, ó, se uma pessoa vem de A, chega nesse ponto e vai em direção a B, tá? Um raio de luz, uma pessoa, né? Porque saindo de A, visitando a reta R no ponto P e indo para B, isso minimiza o trajeto. Tá?
Minimiza pelo seguinte fato. Qualquer outro ponto diferente de P, nessa reta R, eu vou desenhar ele aqui, por exemplo, esse outro ponto aqui, ó, vou chamar de P', né? Essa distância mais essa é menor do que essa mais essa. Por que isso? Tá? Pensem comigo aqui agora. Porque esse aqui eu vou chamar de um tracinho, esse aqui de dois tracinhos. Tá? Se você escolher um P diferente de P, olha o que você pode fazer. Ó. Bem, esses pontos aqui eles são simétricos. Tá? Então, eu posso, né, simétricos, 90 graus aqui, ó, 90 graus, e o mesmo comprimento. Então, se eu pego esse P' e uno aqui ao B', né, o que acontece, gente? A gente vai ter o seguinte, de que esse triângulo aqui ele vai ser isósceles. Tá? A gente teria que só que justificar isso aqui, ó, tá? Justifica isso como? Bem, a gente já sabe que esses dois triângulos aqui, ó, eles vou botar um tracinho aqui assim, ó, né? Esses dois triângulos eles são congruentes, ok? São congruentes porque bem, não é que é 90 graus. Eu vou matar rápido isso aqui, ó. Esse triângulo P', B', tá? Eu quero trazer esses dois tracinhos aqui, ó. Eu quero trazer esses dois traços para cá, tá bom? O que acontece? Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Esse aqui, ó, o P', eu vou chamar esse ponto aqui de M. Tá? P', M, B é congruente a P', M, B'. P', M, B'. Por que é congruente? 90 graus, ó, então eles compartilham lado, ângulo, que é 90, e lado, ele tem um lado em comum. Então, a congruência de lado, ângulo e lado faz com que esses dois triângulos sejam congruentes. Esses dois tracinhos vêm para cá. Então, quando eu ligo P' ao B', esse comprimento fica igual a esse. E olha o que acontece aqui agora. A gente acabou de provar a desigualdade. E aqui a gente tem um triângulo, ó. Observem vocês aí o triângulo A'B, ó. A'B, A'B, esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, gente, esse comprimento aqui, ó, todo, esse comprimento aqui, ó, tá? Ele é menor do que a soma desses dois lados aqui, ó, do que isso mais isso. Certo? Né? Esse comprimento todo aqui, ó, é menor do que a soma desses dois lados. Que, por sua vez, ó, isso mais isso é o trajeto de A para B passando por P'. Só que, gente, a mesma coisa que a gente... o argumento que eu trouxe esses três tracinhos para cá, essa medida aqui, ó, é igual a essa daqui, ó. Tá? Na verdade, qualquer ponto aqui, ó, que você una, né, dele para B, daqui para cá, essa medida aqui vai ser igual a essa daqui. Tá? Então, o que acontece? Essa distância aqui, ó, a distância desse trajetória é a mesma que esse comprimento todo aqui, ó. Tá? Então, a gente acabou de provar que esse comprimento, né, que é esse trajeto aqui, que é o mesmo que esse reto aqui, vai ser sempre menor do que qualquer outro trajeto que você transformou na soma dos lados de um triângulo. Então, esse lado do triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois. Então, qualquer outro ponto aqui, ó, vou pegar aqui um P, duas linhas, né? Se a gente faz isso mais isso, na verdade é isso mais isso, tá? E isso mais isso, que é igual a isso mais isso, né, por causa que isso aqui é igual a isso aqui, vai ser sempre menor do que esse comprimento aqui, ó. E esse comprimento é o quê? É exatamente a trajetória do P, né, passando por P. O P, no fundo, a trajetória passando por P, ela se transforma num segmento, depois, que ele sempre vai ser o lado de um triângulo, né, em que a soma dos outros dois lados, em qualquer outro ponto aqui, ó, de qualquer outro ponto, isso aqui vai ser sempre menor que a soma dos outros dois lados. E a soma dos outros dois lados é exatamente o trajeto de alguém que sairia de A, passaria por algum outro ponto e iria para B. Tá? Então, aqui sai da desigualdade triangular, né? Então, isso aí é...
Sim, e falar da sinuca, né? Então, na sinuca, né? Se você estiver lá jogando sinuca, o que é que você tem que... Né, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma reta aqui, tá? E aí a bola branca tá aqui, que eu vou chamar de B, tá? E você tem uma outra bola aqui que você quer... Tá aqui, ó. Uma bola aqui eu vou chamar de A, tá? Aí você quer bater nessa bola aqui, ó, para ela refletir aqui, né? Ela tem que refletir aqui e bater aqui na bola A, tá? Então, o que você tem que fazer é imaginar uma perpendicular aqui, tá? Com uma distância aqui, imaginar esse A lá do outro lado, a uma mesma distância aqui, mais ou menos. Isso aqui tudo mentalmente na tua cabeça, tá? Beleza? Imaginar, né? Aqui é a borda da sinuca, tá? Borda da sinuca. A sinuca tá aqui assim. Você quer atirar aqui, tá? Então, esse é a linha aqui, ó. Você tem que imaginar esse ponto ali, ó, tá? Imaginar o quê? E mirar nesse imaginário, tá? Você mirar aqui, ó. Tá? Mirar nesse imaginário. Por quê? Porque aí a bola vai sair daqui, ela vai bater na sinuca, tá? E aí, o que que acontece? O princípio da reflexão é o seguinte: o ângulo de incidência aqui, ó, quando isso aqui bater aqui, ó, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Certo. E só quando acontecer isso é que isso aqui vai passar no A, tá? Isso aqui vai passar por A. Tá bom? Tá? Então, quando bater aqui vai passar por A. E o que acontece? Isso aqui é propriedade da reflexão. Então, esse fenômeno tem que ocorrer, tá? Ele tem que ocorrer, né? Para poder essa bola bater aqui na sinuca e refletir no ar, e sair daqui e passar no ar aqui, tá? Então, qual é o problema que está envolvido aqui, ó? O problema é esse, gente. É fácil provar que quando você pega o ar, coloca a linha e traça essa reta aqui, ó, né? Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui, ó, tá? Né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só que tem um problema da recíproca, tá? E aí eu vou deixar para vocês estarem pensando que o ângulo de incidência só vai ser igual ao ângulo de reflexão justamente quando, que é a recíproca, né? Quando esses três pontos aqui, eu vou chamar de P, quando esses três pontos aqui são colineares, quando o P ele está na reta, formada por B e a linha, tá? Por B e a linha. E, bem, fica como exercício, a dica é você supor um pelinho aqui, tá? Supor um pelinho, né? Que não esteja em cima dessa reta, tá? Ou seja, a bola B não faria esse trajeto, né? De estar mirando aqui, ó, para bater aqui e refletir, tá? E aí você pega esse B aqui, ó, e faz essa construção aqui, né? Um P diferente desse aqui, ó. Você faz assim, ó. É provar que se P, qualquer pelinha diferente desse, né, do que está sobre essa reta, esse ângulo aqui vai ser diferente desse, tá? Alfa e beta. O ângulo de incidência é diferente do ângulo de reflexão. Tá bom? Então, vou deixar aí para vocês pensarem nesse se somente se aí, tá? Ou seja, se você mira numa linha, a bola vai bater, vai refletir, né? Ela vai passar aqui, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se você não mira, você perde essa propriedade, tá? E aí, se você fizer o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, isso não vai mais passar por aqui, ó, tá? Em qualquer outro ponto, não passa mais por aqui. Tá bom? Então, pense aí. Deixa eu ver o que temos mais aqui pela frente. Bem, finalmente a gente chegou aqui
no final aqui dessa parte, né? Esse aqui é o último resultado, que ele chama de congruência de triângulos retângulos. Tá? Isso aqui, gente, basicamente é o seguinte: para triângulos retângulos, né, como eles já compartilham de um ângulo interno comum, você só precisa de mais duas informações, né? Porque a congruência, lá os critérios de congruência que a gente estudou, era o que? Era lado, ângulo e lado, né? Que era o axioma. Depois a gente provou que ângulo, lado e ângulo que é um teorema, né? Que a gente provou um teorema. E depois tem o lado, lado e lado, né? A gente provou. Então, observe que a gente sempre tem três informações, né? Para a gente concluir que dois triângulos são idênticos, né? Para o triângulo retângulo, como eles já compartilham de um ângulo interno comum, que é o de 90 graus, a gente precisa só de mais duas informações, tá? Bem, se essas informações se encaixarem numa dessas coisas aqui, eles já vão ser côngruos, né? Congruentes. A questão é que para triângulos retângulos, a gente pode fugir desses três aqui, ó, tá? Então, por exemplo, né, é o que ele está dizendo aqui, basicamente, essas coisas aqui, ó, e ele faz um resuminho aqui legal, tá? Que ele fala o seguinte: para triângulos retângulos, se você tiver cateto e ângulo oposto, acabou-se, tá? Então, o que é que significa isso aí, ó? Cateto e ângulo oposto. Deixa eu dar uma rascunhada aqui, ó. Então, aqui 90 graus, vou fazer um aqui, ó, outro aqui. Tá bom? Então, se a gente tem um cateto, né, se dois triângulos retângulos compartilham de um mesmo cateto e o ângulo oposto, aí eles já são côngruos, tá? Né? Observem que isso aqui é lado, ângulo e ângulo. Não se encaixa no lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, lado, lado. Não é isso, né? Porque eles estão compartilhando aqui, ó, lado, o ângulo de 90 e não é o outro lado, tá? E nem é lado, ângulo e ângulo oposto, né? Seria lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então esse critério aqui, ó, de cateto e ângulo oposto foge desses três aí, ó. Mas são três informações aqui de certa forma, né? Que é essa, né? O ângulo de 90 graus, né? E esse ângulo oposto. A outra coisa que ele fala aqui, ó, é se dois triângulos tiverem a mesma hipotenusa e algum dos catetos, aí já acabou-se, tá? Até por causa do teorema de Pitágoras, né, que a gente não provou ainda, né, tá lá para frente, porque precisa de semelhança. A gente, né, se a gente tem a hipotenusa e tem um cateto, o terceiro, né, o outro cateto já está inteiramente determinado, aí teria lado, lado e lado, né, pela fórmula. Mas, enfim, aqui é hipotenusa e cateto. Então, ele está dizendo aqui, ó, se a gente tiver dois triângulos retângulos, aqui, ó, dois triângulos retângulos, em que eles compartilham a hipotenusa e um cateto, tá? Eles já são côngruos também. Observe que, de novo, né, você não pode usar nenhum desses aqui diretamente, ó, porque aqui, ó, você tem lado, lado e o ângulo adjacente, ó, né? Seria lado, lado e ângulo adjacente, ó. Lado, lado e ângulo adjacente, ângulo de 90. Então, é um critério, esse aqui é o A, né? Esse aqui é o B, tá bom? E o C, que ele fala, é hipotenusa e ângulo agudo, tá? Então, se você tiver aqui um triângulo aqui, ó, se dois triângulos retângulos, né, se eles compartilham da mesma hipotenusa, né, a hipotenusa média é a mesma coisa, e um ângulo agudo, ó, aí eles são côngruos também. Aí acabou-se. Beleza? Bem, eu vou fazer
Eu vou provar cada um desse aqui para vocês aí, tá bom? Bem, aqui tem um rascunho da minha prova, tá? Deve ter rabiscado isso aqui. Vamos ver como foi que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Então vamos ver. É o cateto e ângulo oposto, né? O cateto e ângulo oposto. Então cateto. Bem, vamos ver aqui, ó. Vou tentar fazer essa prova aqui. Pega, deixa eu ver como foi que eu fiz aqui. Eu peguei o Paraná. Bem, deixa eu seguir a minha ideia ali. O que foi que eu fiz aqui? Cateto. Bem, a gente tem que de alguma forma usar o lado angulado, né? Então, imagina aqui que tem um cateto e tem um ângulo oposto. Construir um D aqui que traz para cá e tal. Ah, beleza. Aí ele morreu. Então eu vou... Então, vamos pegar dois triângulos aqui. Tá? 90 graus e o outro aqui de 90 graus. Tá? E aí eles compartilham de um cateto, tá? Um cateto e um ângulo oposto aqui, ó. Tá bom? E aí a gente quer provar que eles são congruentes. Tá bom? Então, olha só, eu vou colocar dois tracinhos aqui, ó. A gente quer provar que esses dois triângulos eles são idênticos, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dois tracinhos aqui, ó, só no da direita. Tá? Se eu trouxer esses dois tracinhos para cá, se eu provar que esses dois tracinhos chegou aqui, acabou-se. Que aí eles são côngruos por lado, ângulo e lado, né? Ó, lado, ângulo e lado. Então, o nosso objetivo aqui é trazer os dois tracinhos para cá. Tá? Bem, a gente pode trazer esses dois tracinhos para cá na força bruta. Na força bruta como? Construindo, deixa eu pegar a canetinha preta aqui, ó. Pegando um ponto, trazendo para cá mesmo. Eu pego esse cara e trago para cá. Acontece a partir desse ponto, né? Acontece que quando eu trago esse segmento para cá, ó, ele pode não bater aqui em cima, né? Tá? Vamos dar nome aos bois aqui, ó. Bem, não precisa dar nome não. Eu vou escolher um ponto aqui, ó. Um ponto aqui, por exemplo, tá? De forma que esse comprimento aqui, ó, seja exatamente esse comprimento aqui. Eu trouxe para cá, ó. Esse ponto ele pode estar aqui dentro ou pode ser maior, né? Ele pode estar as duas. Ele pode ou ser menor do que isso, bater aqui em cima, que aí acabou-se, né? Ou ser maior, né? Esse nosso chama um ponto P, né? Aqui o P' aqui, ó. Se ele for menor do que essa distância ou maior. Mas enfim, se a gente une aqui, gente, esse P a esse vértice aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, esses triângulos eles são congruentes. Esse triângulo seria congruente a esse aqui, ó. Por quê? Porque eles teriam lado, o ângulo de 90 e esse lado aqui em comum, dois tracinhos, né? Lado, ângulo de 90 e lado. Então, esse camaradinho aqui, ó, é uma cópia desse. Tá? Uma cópia desse aí. Se ele é uma cópia desse, o que é que acontece? Esse ângulozinho aqui tem que vir para cá, ó. E aí é uma contradição, tá? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo externo a esse triângulo aqui, ó, não, né? Esse cara é um externo não adjacente a ele. Ele não pode ser igual a um ângulo externo. Mesmo se esse P tivesse aqui fora, fosse um P', né? Aí, ó, esse triângulozão grandalhão aqui, ó, né? Seria, né? Que aí os dois tracinhos seria isso aqui, ó. Aí seria lado, ângulo e lado, né? Então, aí esse ângulo viria para cá, ó. E aconteceria a mesma coisa. Agora, esse ângulo aqui, que seria externo a esse triângulo aqui, ó. Então, ele seria igual ao interno não adjacente, e aí é uma contradição. Tá bom? Então, não pode, né?
Bem, aí está concluído, tá? Então, o que acontece? Então, o que é que a gente conclui? Que esse ponto, ele não pode, essa distância aqui, ó, esse ponto, isso aqui não pode ser menor e nem pode ser maior, tá? Ele tem que bater aqui em cima mesmo, tá bom? Então, se ele bate aqui em cima, então a gente está dizendo que esse triângulo aqui é idêntico a esse aqui, ó, né, que era o triângulo original. Tá? Então, como ele não pode ser nem menor nem maior, porque geraria esse triângulo aqui, ó, né? Tá? A gente teria um triângulo com ângulo externo, né, igual um interno não adjacente, aí sem polêmica. Então, esse P não pode ser nem tá dentro desse segmento, nem esse cara está dentro desse aqui. Ó. Ele tem que bater aqui em cima. Tá bom? Então, é isso. O que seria o outro caso aqui, ó? Bem, o outro que é aquele... Cadê? O que é que ele faz no outro aqui? Cadê? Ah, ele deixa como exercício aqui, ó. Falar a demonstração dos outros dois casos são deixados a cargo do leitor. Tá? Bem, vamos tentar provar um. Deixa eu ver se eu consigo provar um desse aqui. Vou fazer em cima da figurinha mesmo aqui, né? A gente tem dois triângulos que têm o mesmo lado, né? Lados e hipotenusa. A gente quer provar que eles são idênticos. Tá? Provar que eles são idênticos. Né? O que é que eu faria aqui? Bem, eu faria aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. A gente pode... Bem... A gente pode tentar assim, ó. Eu coloco 3 tracinhos aqui, ó. Se a gente traz esse 3 tracinhos para cá, né, a gente teria a congruência lado, lado e lado, né? E aí... Bem, eu vou arriscar isso aí, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou prolongar aqui esse camarada, tá? Eu vou pegar esse comprimento aqui, ó, eu vou jogar ele aqui, então vou marcar um ponto aqui, ó, P aqui, ó. Vamos dizer aqui um ponto P aqui. Com os 3 tracinhos, né, daqui para cá, ó, vou chamar esse cara de P. Esse P ele pode ser menor ou maior, né? Vou marcar com os 3 tracinhos, tá? E vou montar esse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver o que acontece. Então, bem, aí a gente tem lado, ângulo e lado. A gente sempre tem que envolver esse ângulo aqui, né, de certa forma, porque é ele que está criando esses critérios todos aí. Então, esse triângulo aqui, ó, ele é idêntico a todo esse camaradazinho aqui, ó. Beleza? Então, se eles são idênticos, esses 2 tracinhos vêm para cá, ó. Certo ou não? Vamos ver o que mais acontece aí. Qual o problema aí nisso? Bem, o problema... Bem, a gente já está vendo aqui que gerou um triângulo isósceles aqui, né? Então, a gente sabe que bem, se surge um triângulo isósceles aqui, então esse ângulo aqui, θ, é igual a esse ângulo θ aqui, ó. Beleza? E a gente tem um ângulo alfazinho aqui, ó. Ângulo alfa. Qual é a contradição ali, ó? A gente sabe que alfa mais θ, por aqui assim, ó, alfa mais θ é igual a 180, tá? E o ângulo alfa, olha só, esse alfa, gente, ele é externo a esse triângulo aqui, ó. Ele é externo a esse triângulo, então ele é maior do que θ, né? Do que o interno no adjacente. Certo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que o alfa é maior do que θ, porque ele é externo a esse triângulo, e ao mesmo tempo esse θ, ele tem que ser maior do que 90, ó. Ele é maior do que 90 porque ele é oposto a esse triângulo aqui, ó. Bem, não sei se tem uma prova mais fácil, né? Então, as informações que estão acontecendo ali, ó.
e o θ é maior do que 90. Então, alfa maior do que θ e o θ é maior do que 90. Tem alguma contradição aí? Será que alfa mais θ... Bem, então, acabou-se, né, gente? Porque tanto alfa, isso aqui implica, ó, então, tanto alfa quanto θ são maiores que 90. Né? Então, então, isso implica que alfa mais θ é maior do que 180, porque ambos são maiores que 90. Tá? Isso aqui é uma contradição, porque ao mesmo tempo que a soma dá 180, a soma tem que ser maior que 180. Então, essa é a contradição, tá morto aí o problema. Deixa eu ver que horas são. 55. Então, isso aqui provaria esse caso aí, ó, né, que o autor deixou como exercício. Esse aqui, ó, como é que a gente faria? Esse aqui eu faria... Bem, vamos tentar fazer assim, ó. Eu vou botar 2 tracinhos aqui, ó. Se a gente traz esse 2 tracinhos para cá, né, risca aqui, ó, ele... Aí morreu, né? Então, a missão é trazer esses 2 tracinhos para cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou trazer ele para cá a partir desse ponto aqui, ó. Porque se eu trouxer para cá, a gente usa lado, ângulo e lado para ser côncavo. Então, eu vou marcar daqui para lá, ó. Aí é aquela coisa, né? Eu vou olhar para essa semirreta aqui, ó. Nessa semirreta, eu vou escolher um P. Um P aqui, tá? De forma que isso aqui, ó, aí ele pode ser menor ou maior, né? Eu quero dizer que não pode formar um triângulo né? E isso não pode formar um triângulo. Porque se formar um triângulo, vai gerar contradição. Inclusive aqui, ó, ficou faltando, né, se o P tivesse para cá, ó, né, o que iria ocorrer, né? Faça isso aqui, ó, né? Se ele fosse maior, ia gerar contradição. Então, o único lugar para ele estar realmente é em cima desse ponto. Tá? Ele não pode formar triângulo com esse ponto aqui, ó. Então, bem, vamos trazer essa medida daqui para cá, ó, só para testar. E aí, se a gente faz isso, pega esse comprimento e traz para cá, esse triângulo aqui, ó, lado, ângulo e lado, eles ficam côncavos. Um é a cópia do outro. Ah, esse aqui já foi direto, tá? Como um é cópia do outro, então esse ângulo aqui tem que ser 90 graus, ó. Aí já é uma contradição, né? Porque esse ângulo, ele é essa reta. Aí você teria 2 retas aqui, ó, né? Perpendiculares a essa daqui, ó. Né? E aí, como elas são únicas, então essas 2 semirretas aqui coincidem, ó. E aí esse ponto P, então, esses pontos são iguais, né? Então, aí, se esse ponto bate aqui em cima, então a gente acaba dizendo que esse triângulo grandalhão é que é igual a esse camarada aqui. Tá bom? E aí, beleza. Ah, eu poderia ter até feito aqui, ó, sem usar esse cara aqui, ó, pra você ver como os jeitos mudam, né? Porque a gente... Era melhor pegar essa distância partindo daqui, ó. Funciona? Ah, não. Não vai funcionar não, porque a gente não tem esse ângulo interno. Não, é isso mesmo. Deixa. Então aqui tá provado também. Então aí, gente, a gente encerra aqui esse capítulo aqui. Aí na nossa próxima aula, a gente vai aqui pro axioma das paralelas, tá? E aí a gente vai voar aqui nessas partes aqui e vai avançando no livro aí, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a nossa